no caso, né? A pessoa que ela tem uma vantagem competitiva, né? Você falou que o Brasil é uma competição. Mas no Sim, Brasil tem pessoas que têm o contato com o metafísico e pessoas que não têm. Então se o cara, por exemplo, ele sim. está disputando uma vaga de emprego com um cara que é igualmente, né, qualificado a ele, ou que está disputando uma mulher, ou que está disputando a atenção social. Só que ele tem o domínio da metafísica, ele sabe os princípios básicos, né, da metafísica. Sim. Esse cara sai na frente, né? Sai na frente em todos os aspectos. Tá? Quando você fala com relação a mulheres, como que a metafísica pode me ajudar nisso? Primeiro, autocontrole. Todo homem que possui autocontrole, você pode pegar todos os arquétipos dos filmes, dos personagens principais, que são normalmente homens extremamente atraentes, e eu estou falando de personalidade, tá? Você pega aquele filme Gladiador, aquilo ali é o arquétipo da personalidade alfa. Você pega Brad Pitt em Clube da Luta, você pega o Brad Pitt em Lendas da Paixão, onde ele faz o Tristan, são arquétipos de personalidade. E essas personalidades são personalidades de extremo autocontrole, de extrema percepção. Eu falo disso no livro, que é uma capacidade de percepção da vida que é extremamente sexy, é extremamente atraente para as mulheres e que faz geralmente um homem ser alfa. Muitas vezes você está vendo um cara que está progredindo financeiramente, está progredindo profissionalmente em todas as áreas da vida dele. Gente, esse cara sabe de alguma coisa que o cara que está lá desempregado, dentro de casa, jogando videogame, batendo punheta sem mulher, ele não sabe, cara. Porque em termos de potencial, e não vem falar aqui pra mim de playboy, de cara que nasce com dinheiro, não. Eu tô falando no meio de gente pobre, no meio de beta mesmo, cara que nasceu sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda. Você tem sim os caras que se destacam. Você tem sim os caras que conseguem virar essa situação. E esses caras têm um tipo específico de personalidade. E essa personalidade está diretamente ligada ao lado metafísico. A personalidade de alguém, o espírito de alguém, a alma de alguém, a maneira de ser de alguém é algo completamente metafísico. E isso acaba se manifestando. O Tyler Durden, da Real Social Dynamics, que é um grande POA americano, ele sempre fala, the self always comes true, ou seja, a sua personalidade ela sempre vem à tona. O seu espírito, quem você é de verdade, sempre vem à tona. E com todos esses truques POA, você pode até enganar uma mulher e pegar ela inicialmente, mas você não consegue manter ela. Para você manter uma mulher top na sua vida, você tem que ter uma evolução espiritual, você tem que ter uma personalidade realmente alta. Você tem que ser diferenciado, né? Enfim, Sim. eu acho que esse é o lance de ser autêntico, né? Você pode até rejeitar 99% das mulheres, mas aquele 1% todas vão estar magnetizadas em relação a você. Então, o que eu tenho reparado, Mago César, né? Eu não vou falar isso do ponto de vista individual, porque eu tenho reparado isso de forma constante, tá? Constante. Muitos homens vêm falar comigo, muitos homens, e eles quase todos eles têm um tipo de rancor em relação à vida, né? Que é o fato de que não necessariamente eles não fazem sexo, tá? Muitos fazem sexo, a maior parte pagando, né? Pagando de um jeito ou pagando do outro, certo? Você me entende, né? Não tô falando só de prostituição, PPS, às vezes tendo que se esforçar fazendo coisas assim, absurdas por uma migalha sexual, né? Fazer sexo não na qualidade que eles almejam, enquanto outras pessoas são amadas pelas mulheres, né? Que tem até aquele lance da atração negociada contra a atração genuína. E o que eu tenho reparado é que eu não tenho conseguido identificar um padrão nas pessoas que são amadas, eu pessoalmente, tá? Porque eu vejo muitos caras que a gente poderia falar, não, esse cara aqui é um alfa, tá? Por exemplo, às vezes vem falar com a gente pessoas aqui, caras bonitos, caras bem-sucedidos, que relatam que não são valorizados pelas mulheres. Não são valorizados. E tipo assim, às vezes falam, não, sexo até consigo, mas eu não sou amado, entende? Você vê que existe... As pessoas falam que não existe amor, falam que não se importam com isso, mas no fundo elas têm aquele questão de ser desejado pela mulher, de ser, tipo assim, almejado, de realmente estar no controle da relação. Isso é uma parada que o pessoal até fala de polo masculino. Vira um conceito porque as pessoas não têm mais contato com isso. E eu vejo que tem pessoas, cara, que não são bonitas, não têm dinheiro, né? E tem mulheres correndo atrás da pessoa. O que leva, Mago César? Sim. Um cara bem sucedido, né? Um cara rico às vezes,
praticamente ter que pagar por aquilo que uma pessoa que não tem o que ele tem consegue de graça. E consegue com qualidade. Vamos lá. A resposta para isso, além de ser longa, é complexa. Eu vou começar dando um exemplo para vocês, inclusive vai ajudar você também que não tinha ter essa visão do que é o padrão alfa. Um colega meu de faculdade, quando a gente ingressou, eu trabalhava numa empresa ganhando bem pouco, ganhava em torno de R$ 1.400. Eu tinha um carro muito simples na época, e esse colega meu já era um cara de família com condições, né? Só que o que acontecia? Quando entrávamos dentro da sala, e a minha sala tinha muitas mulheres bonitas, esse cara ficava se gabando constantemente. Ele falava que ele tinha 2, 3 carros na garagem, às vezes completamente fora de contexto. Ele entrava falando que ele tinha um carro, que ele tinha isso, que a casa dele tinha não sei quantos andares, que em tal dia ele ia para a Argentina, aquela coisa toda. E eu olhava nos olhos das mulheres, e as mulheres literalmente desprezavam aquilo. O que as pessoas não entendem é que existe um padrão de personalidade que as pessoas em geral odeiam. Mas aqui falando de mulher, exemplo, mulher odeia um cara que fica se gabando daquilo. É claro, o cara tem que ter, vou falar o segredo para vocês, o cara tem que ter as insígnias de poder, o cara tem que ter o carro, tem que ter a beleza, tem que ter a aparência, tem que ter a personalidade, só que ele não precisa falar daquilo. Por quê? A partir do momento que um homem começa a falar de si mesmo, ele perde todo o magnetismo de sedução que ele tem. Todo mundo que está ouvindo isso aqui sabe. Se você começa a falar de si mesmo, a mulher abre os olhos de uma forma, ela toma um ranço, ela toma um nojo daquilo. Por quê? É uma lei magnética, é uma lei do universo, é a mesma coisa da lei da gravidade. Se um cara começa a falar de si mesmo, automaticamente as mulheres rejeitam aquilo. E por que eu estou dando esse exemplo? Nessa época que esse cara ficava falando do carro dele, ficava falando das coisas que ele tinha, eu já tinha consciência das coisas e eu ficava tirando sarro com ele. Quando ele falava um exemplo, que ele tinha um BMW na garagem, eu falava que eu estava pagando um Fusca financiado. E as meninas riam daquilo, e as meninas me valorizavam mais com o meu Fusquinha financiado. Meu carro não era um Fusca, mas eu falava para brincar. Elas me valorizavam mais o meu Fusca financiado do que a BMW dele. Por quê? Porque o meu Fusca financiado, ele não estava vindo de uma maneira onde eu estava me qualificando para a mulher. Quando a mulher percebe que você está tentando usar de um artifício para ganhar o coração dela, aquilo tem um efeito completamente oposto. É completamente diferente uma mulher descobrir que você tem uma BMW sem você falar nada. Aí sim, aí é extremamente atraente, provavelmente vai comer essa mulher. Mas se você precisa ficar falando disso, é aquele velho ditado, um homem rico não precisa dizer que ele é rico, as pessoas descobrem isso. Outra coisa, as mulheres elas gostam de usar a imaginação. Então quando a mulher ela descobre que você tem algo de muito valor e que você não precisou falar aquilo para ela, ou seja, você não está se vendendo para ela, automaticamente você deve ter mulheres melhores. É o tal da mentalidade de abundância, né? Quando o cara busca a aprovação de uma mulher, é porque ele precisa dela, é porque ele não tem outras mulheres na vida dele. E isso abaixa o valor de mercado sexual dele. São os famosos nags que o Mystery ensina no PUA. Se você tem a audácia, a coragem de fazer um comentário brincalhão em cima de uma mulher, enquanto que todos os outros babacas estão babando o ovo dela, falando que é linda, que ela é isso, que ela é aquilo. Se você chega e faz uma brincadeira, faz uma crítica em forma de brincadeira para ela, automaticamente você se destaca. Porque você não está pedestalizando essa mulher. Você está se colocando na situação de comprador, não de vendedor. Isso eu posso te falar, mas assim, isso eu vou te falar, amigo, eu penei muito para aprender isso. Eu penei muito. Quanto mais a mulher for bonita, aí que você tem que ficar com a boca calada acerca da aparência dela. Tem que tratar ela como uma pessoa normal. Quanto mais a mulher for bonita, você chamando ela de Deus, todo mundo já faz isso, tá? Muito pelo contrário, a mulher tem que pensar, poxa, eu sou uma mulher linda, e esse cara ainda não elogiou minha aparência? Por quê? Isso atiça as mulheres. Agora, se você tiver com uma mulher horrorosa, né, que ela vai ter insegurança, aí você vai ter que elogiar a aparência dela, entende? Mas quanto mais bonita for a mulher, mais você tem que se diferenciar, no caso, né? Isso se o cara quiser realmente uma mulher de aparência destacada, né?